Sou Gustavo Verutsky, médico oncologista do Hospital São Lucas da PUC de Porto Alegre, chair do Latin American Cooperative Oncology Group, e estou aqui para apresentar para vocês as informações que apresentei sobre o câncer de mama no Brasil, presente e futuro, aqui no Congresso de Gramado de Câncer de Mama 2019. Então, basicamente, o Brasil apresenta um déficit em relação aos registros de câncer no país, a cobertura do registro de câncer no país, que é em torno de 8 a 10%. Esse número é muito baixo em relação, por exemplo, aos Estados Unidos, que é em torno de 80%, e nos dificulta muito a entender qual é o status e a situação das pacientes brasileiras sendo diagnosticadas com câncer de mama. Nesse sentido, os grupos GBK e LACOG iniciaram vários estudos de registro e também de acompanhamento de pacientes novas em diversas instituições no Brasil que trouxeram muitas informações importantes nesse sentido. A primeira delas é que a paciente com câncer de mama no Brasil, ela leva em torno de mais ou menos 4 a 6 meses desde o seu sintoma ou diagnóstico por mamografia até, de fato, a biópsia para iniciar o tratamento. Outra informação muito relevante é que em torno de 30% das pacientes no Brasil, de fato, fazem rastreamento por mamografia. Então, isso mostra pra gente que, infelizmente, a cobertura de mamografia no país ela não é excelente, como a gente gostaria, e isso dificulta também o diagnóstico das pacientes. Quando a gente olhou assim, como é que é o status da doença ao diagnóstico, o estadiamento da doença, a gente viu que no sistema público de saúde existe uma grande proporção de pacientes, em torno de 30 a 35% das pacientes, que têm estágio clínico 3. Então, as pacientes, basicamente, no sistema público de saúde, se apresentam com câncer de mama em estágios mais avançados. Isso certamente tem um impacto na sobrevida das pacientes brasileiras. Então é muito importante que políticas de saúde sejam alteradas para que o diagnóstico seja mais rápido e que essas pacientes também façam mais rastreamento. A segunda situação que a gente apresentou em relação à doença no Brasil é que a gente viu que as pacientes com doença mais avançada no Brasil, estágio clínico 3 e 4, quando são comparadas a sistema SUS versus privado, elas têm uma tendência a ter uma pior sobrevida da doença. Isso provavelmente é reflexo de um acesso aos melhores tratamentos, e não só o acesso aos melhores tratamentos, mas realizar todos os tratamentos numa sequência de tempo ótima. A outra situação que a gente olhou também é, será que a paciente com doença metastática no Brasil tem o mesmo chance de viver de uma paciente, por exemplo, dos Estados Unidos? E aqui a gente viu que diferentes subtipos de câncer de mama, por exemplo, o hormônio positivo, o triplo negativo, essas pacientes apresentam os mesmos números de chance de sobrevida dos países desenvolvidos. O único grupo que não tem um benefício importante em relação à sobrevida em doença metastática é o HER2 positivo. Essas pacientes no Brasil têm em média uma sobrevida de 24 meses, comparado a 40 a 50 meses nos países desenvolvidos, e aqui certamente é um reflexo do falta de acesso a várias medicações anti-HER2 que hoje são tratamentos padrões internacionais e que no Brasil são oferecidas no sistema privado. Por último, também apresentei os dados sobre pesquisa clínica no Brasil, onde 4% dos estudos em câncer de mama internacionais acabam tendo participação do Brasil, isto é, as pacientes brasileiras conseguem entrar nesses estudos aqui nas instituições brasileiras, que é um número muito pequeno para um país com uma população de 200 milhões de pessoas e um país com uma alta taxa de câncer de mama. Então, a pesquisa clínica do Brasil ela precisa ser considerada, no nosso ponto de vista, uma prioridade. Muito obrigado.